Quando o sol começou a se pôr, Sylvie gritou para seu amigo Derek que eles tinham apenas alguns segundos antes de um portal se abrir. Ela lembrou de que assim que ele entrasse no portal, teria apenas alguns minutos para salvar todos. No último instante, ela reiterou que ele não deveria permanecer dentro do portal quando ele se fechasse. Derek virou a cerveja de uma vez só e disse a ela que sabia o que fazer. Em seguida, ele desceu do prédio e caminhou em direção a ela, apontando que já conhecia o procedimento, já que não era a primeira vez que salvava a equipe dela. Ele ativou seu poder e disse que a missão era bem fácil, pois já era algo rotineiro para ele. Naquele momento, o portal se abriu completamente e Derek se preparou para entrar. Ele deu um passo dentro do portal e foi transportado para um mundo em chamas. Era possível ver uma pessoa ferida no chão, enquanto os monstros rugiam, exibindo sua dominância e poder. Ele encontrou outra pessoa ferida e tentou salvá-la enquanto os monstros começavam a cercá-los. Ele lutou para salvar aquela pessoa. Décadas depois, Derek, agora com aparência descuidada, ainda é assombrado pelas memórias de que aconteceu naquele dia. Era para ser uma missão simples, mas depois de anos dominando o sistema sozinho, ele agora sabe que é melhor não tentar ajudar as pessoas. Então, ele relembra o passado quando chegou àquele portal. Como Sylvie não conseguia mais sustentar o portal, os outros se apressavam para sair, enquanto o restante lutava contra os monstros. Ele era um dos usuários de sistema mais fortes do planeta, e por causa disso, acreditava que poderia salvar todos. Enquanto continuava enfrentando os monstros, um dos aventureiros lhe disse que o portal estava se fechando e que eles precisavam se apressar. No entanto, ele permaneceu determinado a salvar todos, e conseguiu derrotar monstros suficientes para criar uma abertura. Em um último esforço, agarrou o homem ferido e correu com ele. Enquanto o portal se fechava, ele o incentivou a avançar e continuar se movendo até que estivessem seguros. Porém, antes mesmo de alcançarem o portal, outro monstro apareceu e atacou o homem ferido. Derek percebeu que o portal estava se fechando lentamente e correu em direção à pequena abertura, que era grande apenas o suficiente para ele passar enquanto tentava escapar. Ele se arrependeu de ter salvado os outros, pois agora parecia que ele mesmo não sobreviveria. Naquele instante, o portal se fechou completamente, deixando Derek preso lá dentro. No presente, Derek cai de joelhos e pergunta o que fez para merecer um destino tão infeliz. Ele questiona se simplesmente não é forte o bastante, ou se alguém o traiu. Logo, descarta essa ideia, acreditando que sua mente está apenas lhe pregando peças. Ele repete para si mesmo que Sylvie e os outros provavelmente estão procurando por ele, então não pode perder a esperança. Ele se tranquiliza, acreditando que logo abrirão um portal para resgatá-lo e que ele escapará do inferno em que se encontra. Ele conta os dias que se passam, e esperando ser resgatado. Não sabe se ficou preso por meses ou décadas, tudo para manter a sanidade. Ele pratica com sua arma até dominá-la completamente. Também medita por dias seguidos para manter a mente calma. Treina o corpo até o limite, ficando mais forte do que jamais imaginou ser possível. Repete esse ciclo todos os dias, sem falhar, e esperando que um dia escape do portal e veja o sol novamente. De repente, ele ouve o sistema lhe dando um aviso sobre o hospedeiro. Ao sair do alcance do sistema, o som estridente de um erro ecoa por todo o portal. Derek grita de frustração, sem querer perder também sua conexão com o sistema. Aquilo é tudo o que lhe resta, e ele sente que finalmente está enlouquecendo sem isso. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ele se afunda no desespero. Em um acesso de frustração, ele golpeia o vazio com um punho cerrado, criando rachaduras nas paredes invisíveis do portal. Ele olha para o próprio reflexo rachado e finalmente começa a abandonar a esperança a qual se agarrou por tanto tempo. Ele ainda não desistiu. Ele deseja poder simplesmente morrer ali mesmo. Já havia se perdido antes, e agora isso estava acontecendo novamente. Naquele momento, ele fecha os olhos e deixa a escuridão levá-lo a um lugar frio e cruel, até ouvir um estalo alto no portal e ficar chocado ao perceber que ele não está se regenerando para a forma original. Ele sorri, triunfante, ao ver isso, reacendendo sua vontade de sair do portal. Ele não se importa para onde aquilo leva ou o que existe do outro lado, contanto que saia daquele lugar amargo. Erguendo sua arma, ele a usa para danificar ainda mais as paredes do portal. Ele ri de forma maníaca enquanto observa as paredes lentamente desmoronarem. Aceitar a morte do outro lado é muito melhor do que permanecer no vazio por mais um minuto. Nesse momento, ele sente algo enquanto escava as paredes do portal. Um estrondo alto se segue, e ele é arremessado para outro lado da parede. Ele geme de dor após bater a cabeça com um impacto, ainda atordoado. Ele olha para a origem do buraco em sua prisão e fica chocado ao ver um monstro rugindo para ele. O monstro mostra as presas, e ele sabe que a situação vai ficar feia. Ele solta uma risada, sabendo que pode usar seu treinamento e testar o quão forte é sem o sistema. O monstro abre a boca, formando uma bola de energia dentro dela, e a dispara. Mas Derek é rápido o suficiente para desviar do ataque. Porém, no segundo ataque, ele não consegue desviar a tempo. Assim, ele é atingido e rola pelas paredes do portal.
ele cai no chão gemendo de dor e agora tem certeza de que não está apenas alucinando a presença do monstro. Dentro do portal, ele geme e percebe que está sangrando por causa dos ferimentos, em vez de se preocupar. Ele acha empolgante estar sangrando depois de tanto tempo. Ele se anima e declara que prefere escolher a morte e lutar contra o monstro a permanecer no portal por mais tempo. Talvez isso seja sanidade, mas depois de ficar preso por décadas, ele sente que pode enfrentar qualquer coisa. Após perder a vontade de viver, ele avança contra o monstro usando sua arma, colocando em prática tudo o que aprendeu durante o treinamento. Ele entra em choque com o monstro, canalizando todo o seu poder em sua lança. O impacto causa uma explosão massiva, e ele salta para longe para se proteger dos destroços. Após derrotar o monstro, ele finalmente consegue sair do portal e ver o sol novamente, depois do que parece uma eternidade. Ao ver o mundo real, ele grita com toda a força dos pulmões, tomado pela felicidade. Pouco tempo antes, um garoto confuso atravessa a floresta. De repente, ele ouve folhas se mexendo e tenta escapar desesperadamente, culpando a si mesmo por ter ido longe demais da vila. Se ao menos tivesse esperado mais alguns dias, não estaria em perigo. Ele tropeça em uma pedra e cambaleia em direção à beira de um penhasco. Um lobo monstruoso o persegue e ele treme de medo. Sabendo que aquilo pode ser o fim, o penhasco cede sob seus pés e ele cai em queda livre rumo à morte. O lobo monstruoso salta atrás dele, exibindo as presas, determinado a mordê-lo. Ele grita por ajuda, esperando que alguém possa ouvi-lo. Momentos depois, ele cai na água, mas consegue nadar até a margem. Sua atenção é atraída por uma estranha rachadura no céu, seguida por uma luz ofuscante e um grande impacto no mar. O garoto estremece ao ver o Derek, a quem acreditava ser um demônio por causa de sua aparência desgrenhada. De repente, o sistema dele o alerta de que um sistema invasor foi detectado, e Derek se sente ameaçado ao tentar fugir do perigo iminente. Derek acaba sendo levado pela água até a margem. Enquanto isso, um lobo monstruoso o avista enquanto ele está inconsciente. Derek sonha com a época em que ficou preso no portal por tanto tempo, despido de tudo e esticado até se tornar apenas fragmentos quebrados flutuando no vazio. Ele se pergunta se sua vida antes de ficar preso, seu sistema e seu lar já haviam desaparecido, ou se tudo aquilo não passou de um sonho. Sua consciência retorna ao presente quando algo começa a mordiscá-lo. Ele tenta dormir mais um pouco, mas sente cócegas e ri da sensação, fazendo com que o lobo o morda com mais força. Isso o desperta, e ele agarra o lobo pelo pescoço e lhe dá um tapa forte. Enquanto isso, um garoto o observa de trás dos arbustos, e do seu ponto de vista, o vê como um demônio capaz de derrotar facilmente um lobo monstruoso. Derek se surpreende ao ver o lobo e pensa nele como se fosse um filhote. Em seguida, olha ao redor e vê apenas árvores morrendo, plantas murchas e corpos em decomposição. Ainda assim, para ele, tudo parece belo. O lobo rosna novamente, interrompendo seu momento de apreciação, e ele o silencia mais uma vez, fazendo-o se sentar ao seu lado. Ele percebe que não foi apenas um sonho e que seu sistema voltou, mas ao verificá-lo, nota que é diferente do antigo e que suas conquistas e habilidades desapareceram. Para testar, ele tenta ativar seu corte de energia, que deveria liberar uma onda de energia de sua lâmina, mas apesar de balançar a arma, a habilidade não é ativada. Ele se lembra da mensagem de erro que ouviu antes, mencionando um sistema invasor, e se pergunta se isso significa que havia dois sistemas desde o início, ou se o antigo sistema de alguma forma se fundiu com o novo. Enquanto o lobo continuava mordiscando seu braço, ele se pergunta como conseguiu sair do portal e onde está. Enquanto pensa profundamente, ouve um barulho vindo da floresta e se surpreende ao ver um garoto ajoelhado, implorando para ser poupado, dizendo que só está tentando encontrar o caminho da casa. Derek fica chocado ao perceber que o garoto tem medo dele e pensa que deve parecer um demônio devorador de homens. Confuso, ele pergunta o que nele parece assim, então sorri com os olhos azuis brilhando, enquanto o lobo continua mordendo seu braço, alheio ao quão perigoso ele parece. O lobo late para o garoto, e Derek imediatamente o repreende por ser um cachorro mau. Isso faz o garoto pensar que ele é insano. Derek pede desculpas ao garoto e estende a mão, apresentando-se como Derek. O garoto hesita, mas se apresenta como Thomas. Derek pergunta qual é o nível dele e se ele tem medo de lobo. E Thomas explica que ainda não completou 13 anos, então ainda é nível 0 e não pode usar o sistema até lá, momento em que precisará matar a criatura para desbloqueá-lo. Ao ouvir isso, Derek olha para o lobo ao seu lado e o mata sem hesitação. Thomas fica chocado e diz que Derek sabia desde o início que o lobo não era um animal de estimação e que estava apenas brincando com ele por tédio, enquanto o protegia. Derek verifica seu sistema e vê que ele foi desbloqueado, elevando-o ao nível 1, e que ele obteve o título de matador de gigantes por matar uma criatura com mais de 50 níveis acima, ganhando 2 pontos de habilidade. Além disso, ele recebeu 282 pontos de experiência, o que o deixa extremamente animado. No entanto, ele ouve novamente a mesma mensagem de erro, alertando sobre a falha em eliminar uma ameaça.
seguida pouco depois por um aviso de que a ameaça foi suprimida com sucesso. Derek percebe que sua suspeita anterior estava correta e que ele possui 2 sistemas dentro de si, tornando sua liberdade ainda mais empolgante. Ele ouve o estômago de Thomas roncar e percebe que o garoto está faminto. Mais tarde, eles assam um pouco de carne e Derek lhe dá água, lembrando de não beber rápido demais enquanto come. Derek pensa em como acessar seu sistema original e decide comprar meditação como habilidade, apenas para sentir uma forte pancada no coração quando sua antiga habilidade semelhante à meditação é detectada e fundida com um novo sistema, eletrocutando brevemente seu corpo. Após a fusão terminar, seu corpo volta ao normal, embora suas veias pareçam estar em chamas à medida que a habilidade é aprimorada até o nível 20. Ele confirma que suas antigas habilidades ainda existem, mas permanecem adormecidas até que uma habilidade semelhante seja adquirida, permitindo que sejam desbloqueadas e aprimoradas, e ele sorri de canto ao perceber que se tornará ainda mais forte do que antes. Mais tarde, ele pede que Thomas corte seu cabelo com uma lâmina enquanto viajam. Embora o garoto esteja nervoso, Derek o tranquiliza, enquanto caminham pela floresta, com Derek carregando Thomas nas costas. Ele incentiva o garoto a falar sobre o mundo, e Thomas explica que tudo é governado pelo grande sistema, que diz o seu avô que é justo. Porém, na realidade, os nobres o exploram para ganhar poder e oprimir os outros, o que levou à morte de seus pais. Enfurecido, Thomas acaba cortando o cabelo de Derek muito mal e entra em pânico. Mas Derek o acalma, verificando seu reflexo e o deixando continuar. Mais tarde, Derek acorda Thomas e eles se veem diante de uma casa em ruínas. Thomas reconhece o local como pertencente a Jones, um velho quase nível 30, que não deveria ter sido morto por nada na floresta. Derek fica cético, já que matou facilmente um lobo de nível 53, e Thomas o apressa para irem até a vila avisar a chefe Raina. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, um orbe verde brilhante atrai um lobo monstruoso, apenas para se transformar em uma criatura esquelética horripilante, que mata o lobo instantaneamente e vagueia pela mata em busca de sua próxima vítima. Mal pede à filha Brandy que leve as roupas recém-lavadas no cesto. A jovem responde animada que pode fazer isso, já que desbloqueou o grande sistema. No entanto, ela treme no momento em que carrega o cesto de roupas e tem dificuldade para levá-lo até em casa. Mal comenta que ela deveria pedir ao pai um pouco de couro de caça. Como ela gosta tanto disso, a garota fica imediatamente animada, sabendo que poderá praticar sua habilidade de trabalho em couro. Mal sorri para ela e acrescenta que talvez ele até a ajude a esfolar o animal como uma lição extra. Porém, a expressão da garota muda imediatamente depois disso. Ela se lembra da vez em que o pai a levou à floresta para desbloquear seu grande sistema. Ele aponta que ela agora tem 13 anos, e que isso significa que precisa decidir como vai contribuir para a vila. Em seguida, mostra a ela um monstro de nível 10, chamado Raposa Felpuda, mesmo ela sendo inicialmente contra. Sem escolha, ela precisa matar a Raposa Felpuda para ativar seu sistema. Ela sente que cometeu um erro e confessa que não consegue mais suportar matar animais. Mal tenta animá-la, dizendo que ela vai se acostumar. Embora desejasse que o marido não tivesse escolhido a criatura mais fofa para ela bater, naquele momento ela fica chocada quando o marido, Travis, chega gravemente ferido. Ele diz desesperadamente para ela levar Brandy até o portão leste e fugir. Preocupadas, elas correm até ele, perguntando o que está acontecendo. Ele informa que feras poderosas estão atacando e que são criaturas como nunca enfrentaram antes. Ele manda que se apressem e lembra sua filha de sempre ouvir sua mãe. Mal hesita em deixá-lo para trás, mas ele insiste que ela fuja. Como não há tempo, ele se despede e diz que as ama muito. Mãe e filha correm pela floresta. Brandy chora enquanto fogem, preocupada com o pai. Mal garante à filha que o pai voltará em segurança, pois ele é um guerreiro forte. Mais tarde, na parte leste da floresta, um homem liderava os sobreviventes da vila. O plano era viajar, encontrar uma vila e buscar abrigo lá. Por enquanto, ele garante que os caçadores virão logo atrás para mantê-los seguros durante a fuga e assegura o bem-estar de todos. Nesse momento, ele sente uma presença perigosa atrás de si. Ao se virar, vê um monstro horrendo saltando em sua direção. Antes que possa reagir, o monstro devora junto com ele. Os aldeões congelam de medo diante da cena. Os monstros rosnam, prontos para atacar e se banquetear a qualquer momento. Mal olha para a filha e, com urgência, diz para ela correr. No mesmo instante, um monstro salta em direção a elas. E Mal tenta proteger Brandy do ataque, não lhe restando outra escolha. Brandy foge enquanto sua mãe faz o possível para segurá-lo e permitir a fuga. Mal aceita seu destino de morrer, contanto que a filha possa viver. Brandy corre com lágrimas nos olhos e esbarra em alguém. A pessoa pergunta se ela precisa de ajuda, e acaba sendo Derek com Thomas. O garoto o repreende por perguntar, já que é óbvio que a garota precisa de ajuda. Derek responde que não quer se intrometer a menos que peçam. Thomas corre até Brandy e tenta confortá-la, e ela se agarra desesperadamente a ele, pedindo que os ajude e não deixem sua mãe morrer. Ao ver isso, Derek saca sua adaga e atinge o monstro com facilidade, matando-o instantaneamente.
Ele pergunta se eles precisam dos outros 3 monstros para ganhar experiência, mas Mal diz para ele acabar com todos. Animado, ele deixa que o ataquem. Depois salta e contra-ataca de cima, cortando as feras em um único movimento. Após aniquilá-las, ele percebe que estava enganado afinal, pois não sentiu diversão alguma e as achou fracas. Enquanto isso, Mal abraça a filha com força após quase ser morta pelos monstros. Brandy chora, preocupada com o pai. Mal a tranquiliza, dizendo que Travis ficará bem, pois ele é um homem muito forte. Porém, em silêncio, ela percebe que o marido não é tão forte quanto o estranho que a salvou. Na verdade, ela nunca conheceu alguém tão poderoso em todas as vilas, e fica chocada com a facilidade com que ele mata as feras. Ela agradece por tê-la salvado e pergunta quem ele é. Derek responde que é apenas um cara comum, levando Thomas de volta à vila dele, e faz um carinho na cabeça do garoto. Ele as convida a se juntarem a eles no caminho, pois eles irão até a vila de Thomas. No entanto, o garoto tenta convencê-lo a ajudar um pouco mais. Derek aponta que prometeu levá-lo para casa, não ajudar todos os amigos dela. Ele também acrescenta que, pelo que parece, a vila provavelmente já foi destruída. Um dos aldeões pergunta se Gracie Falls o enviou para descobrir o que estava de errado. Derek responde que não, mas Thomas ainda tenta convencê-lo a salvar a vida e o apressa. Derek se recusa a ajudar e aponta que eles apenas concordaram em trocar informações e levá-lo para casa em segurança. Ele acrescenta que não se inscreveu para arriscar a própria vida por estranhos. Derek diz que a razão de ser forte é porque confia em si mesmo e não deposita fé nos outros para ajudá-lo. Mais importante ainda, ele não faz questão de ser herói. Quando as coisas saem do controle e algo terrível acontece com ele, é porque ele se esforça demais para ajudar os outros. Ele aprendeu isso da pior forma e percebeu que não deveria se intrometer nos assuntos alheios. Thomas aponta que, já que é forte, deveria ajudar os outros. Derek zomba e o ridiculariza por pensar de forma tão simples. O garoto então afirma que nada pode machucá-lo, então não há problema algum em precisar de alguém. Ele bate repetidamente no próprio peito, tentando provar que não pode ser ferido. O garoto começa a chorar e o chama de idiota por não querer usar seu poder para o bem. Derek concorda que não é uma pessoa boa e diz que a vida não é conto de fadas, esperando que um dia ele também perceba isso. Assim, ele pode ficar forte e, quando isso acontecer, decidir por si mesmo se quer ser um herói. Essa é a única forma de sobreviver no mundo cruel em que vivem. Thomas o encara com raiva e, ao ver a determinação nos olhos do garoto, Derek se lembra inesperadamente de quem ele costumava ser. Isso desperta algo profundamente enraizado nele, difícil de se livrar. De repente, ele pega o garoto e o carrega novamente nas costas. Thomas fica confuso com a atitude e pergunta o que ele está fazendo. Derek responde que eles vão salvar a vila. Thomas fica chocado. Eles entram na vila em chamas e Derek luta contra um monstro gigantesco. O rugido da fera ecoa por toda a vila em chamas enquanto eles chegam. Thomas testemunha a verdade grotesca de pessoas morrendo no ataque do monstro. Ele entende que Derek quer que ele veja a realidade e aprenda com isso. Derek diz que o que está vendo é a consequência de ser fraco. Então o garoto percebe que aquilo não é uma missão de resgate, mas uma missão de recuperação. De repente, Derek para e o impede de seguir adiante. Eles esperam por um tempo, e Derek fica alerta ao sentir uma presença próxima. De repente, um homem surge debaixo de uma rocha. Thomas o reconhece imediatamente como o chefe da vila. Derek tenta detê-lo, mas Thomas corre até o chefe. Ele então percebe o pai de Brandy, que está mortalmente ferido. Após lutar contra os monstros, o homem dá seu último suspiro, e Leon sabe que já é tarde demais para Travis. Derek pergunta se eles têm um curandeiro que possa ajudá-lo. O chefe responde que um curandeiro com poderes extraordinários jamais visitaria uma vila tão humilde. Ao ver isso, Derek considera usar a última poção de ressurreição em sua pulseira de armazenamento. Porém, ele se detém e lembra a si mesmo de não deixar o heroísmo equivocado de Thomas influenciá-lo. Em vez de usar a poção, ele faz a única coisa que pode e os ajuda a se despedirem. Mais tarde, Mal e Brandy choram a morte de Travis. Brandy corre até o pai e implora para que ele não as deixe. Travis toca o rosto dela, diz para ela ser forte por sua mãe e afirma que a ama pela última vez. Após algum tempo, Brandy chora alto de dor. Derek diz que eles precisam sair o quanto antes, pois a área não é segura. Ele vê Thomas chorando e tenta consolá-lo, dizendo que não é fácil, mas que ele vai se acostumar. Leon reage negativamente e confronta Derek, perguntando quem ele é e dizendo que não deveria falar com a criança daquela forma. Ele aponta que Derek não é da vila deles e questiona por que ele permanece com Thomas. O garoto se coloca entre os dois, dizendo que Derek não está totalmente errado e que entende o que ele quer dizer. Seus pais nunca voltaram para casa um dia, e embora seja difícil, ele tenta se acostumar. Ele admite que sente inveja, pois nunca pôde se despedir da família. Os adultos caminham atrás dele enquanto ele reflete sobre a vida. Enquanto isso, Derek verifica as notificações do sistema e descobre que subiu de nível com os monstros que matou anteriormente. O sistema permite que ele escolha uma classe. Ele se pergunta se pode escolher a mesma classe de antes e descobre que as opções são mais extraordinárias do que as antigas.
Ele lê as opções, incluindo Sombra, Lutador, Épico, Herói e Guardião Eterno. Ele hesita até ver a opção de se tornar o campeão do vazio, o que o faz tremer. Ele percebe que o vazio passará a fazer parte dele e que nunca mais ficará preso a ele. Lembrando-se da escuridão que um dia suportou, ele aceita a classe e a seleciona. Seu corpo começa a brilhar, chocando Leon e Thomas. O chefe avisa Thomas para manter distância. Enquanto Derek passa pela transformação, ele ganha novas habilidades, como Canalizar e Chamado do Vazio. Ele ativa imediatamente o Chamado do Vazio, liberando um poder imenso que nem mesmo o chefe consegue acreditar. Mal e Brand veem a explosão de energia à distância. Porém, quando a energia se estabiliza, uma besta do vazio emerge de uma fenda no vazio. Leon e os outros ficam completamente atônitos com a aparição do monstro do vazio. Derek fica empolgado ao perceber que ganhou sua própria invocação. O monstro sai da fenda e se aproxima dele. Ele se pergunta como poderia chamar aquela criatura. Ele pensa no nome Yasher. O monstro era um pouco menor do que os outros monstros que ele havia enfrentado, mas ainda dava para lidar com ele. Leon o viu sorrindo e perguntou-se se ele sabia o que era um monstro do vazio, apenas para perceber que o homem peculiar à frente deles parecia realmente capaz de controlar a besta. Derek tentou comandar a besta para se sentar, porém, para a surpresa de todos, ela o atacou e o arremessou para outro lado da floresta. Preocupado, Thomas tentou ir verificar como ele estava, mas o chefe o impediu novamente, frustrado com seu próprio pet. Derek decidiu acabar com aquilo por não ter obedecido sua ordem. Ele disse a Leon e Thomas para saírem dali por segurança e para que ele não precisasse se conter. Ele ordenou ao sistema que identificasse o monstro, mas o novo sistema não conseguiu obter nenhuma informação sobre ele. Lembrando-se do primeiro monstro do vazio que havia encontrado, disse a si mesmo que a besta à sua frente provavelmente seria difícil de enfrentar se quisesse vencer. Não havia margem para erro. Ele avançou contra o monstro e lutou de frente. Para seu choque, a criatura bloqueou o ataque apenas com a palma da mão. Em seguida, em uma fração de segundo, o lançou para o alto e o arremessou novamente antes que ele pudesse recuperar o equilíbrio. O ataque o fez despencar em direção ao chão, causando ferimentos graves antes mesmo que ele pudesse reagir. O monstro do vazio voltou e se moveu em sua direção. Por causa disso, ele se perguntou se deveria fingir estar morto. Talvez assim a criatura o deixasse em paz. No entanto, momentos depois, percebe que esse não seria o caso. Como o monstro continuou a atacá-lo, arremessando repetidamente em várias direções, sua vida caiu para 20%. Então ele ativou sua habilidade de meditação para evitar mais ferimentos. Porém, isso se demonstrou ineficaz, já que sua vida continuava caindo cada vez mais. Thomas olhou para trás, com lágrimas nos olhos, enquanto continuava a correr com os outros. Ele rezou em silêncio para que Derek sobrevivesse ao vazio. O monstro se preparava para atacar novamente, enquanto Derek ainda tentava descobrir como poderia revidar contra aquela criatura formidável. Ele procurou por habilidades que pudessem salvá-lo e encontrou uma que realmente poderia ser útil. Ao escolher a habilidade de mestre em armas pesadas, várias habilidades semelhantes foram encontradas e todas se fundiram. O monstro atingiu novamente enquanto seu nível de habilidade subia até o nível 20. Após a melhoria ser concluída com sucesso, Derek recebeu um grande aumento de poder e tentou causar dano no monstro. No entanto, ele percebeu que o vazio estava anulando seu ataque e que ainda havia uma coisa que não havia tentado. Então ele usou a habilidade que havia adquirido anteriormente. Junto com o chamado do vazio, ele ativou Canalizar Vazio, o que fez um poder imenso surgir de forma incontrolável dentro dele. Com isso, ele tentou atacar a besta mais uma vez e, finalmente, conseguiu derrotá-la com um único golpe. Após matar a criatura, ele desbloqueou pontos e suas habilidades evoluíram em outros aspectos. Um mordomo bate à porta de sua mestra e informa que uma besta do vazio foi detectada. A mulher acha isso interessante e ordena que envie um caçador para investigar. Leon e outros chegam em segurança ao esconderijo na floresta. Os aldeões perguntam se finalmente podem voltar para casa após o ataque do monstro e verificar seus familiares, mas Leon tem dificuldade para explicar e acaba chorando, com a voz tomada pela dor. Ele diz que não há nada para onde voltar e que falhou como chefe da aldeia. Ele está tão envergonhado que deseja ter morrido junto com eles. No entanto, Derek diz que não deveria ser tão duro consigo mesmo. Thomas fica chocado ao ver que o homem ainda está vivo e corre até ele para abraçá-lo. Derek comenta que não será derrotado com facilidade. Thomas fica sem jeito com a atitude dele e o solta. Derek então se aproxima de Mal e Brand e pede desculpas pela perda delas. Antes de partir, ele guarda o corpo do marido dela em sua pulseira de armazenamento, para que possa receber um enterro adequado. Surpresa com um gesto gentil, Mal agradece pelo que fez, já que isso significa muito para eles. Derek apenas faz um aceno silencioso com a cabeça, reconhecendo a gratidão dela. Enquanto a noite cai, Leon e os outros se reúnem para conversar sobre o que aconteceu mais cedo. Leon pergunta sobre os monstros do vazio de antes.
e Derek garante que a criatura já foi derrotada. Ele admite que teve dificuldade no começo, mas que depois de perceber o que precisava fazer, tornou-se imparável. No entanto, Thomas duvida disso, pois sua avó costumava contar histórias sobre monstros do vazio para impedi-lo de vagar sozinho pela floresta, e ele acreditava que a criatura ainda podia estar por perto, se recuperando. Lembrando-se do que aconteceu, Mal concorda com Thomas, acrescentando que nunca encontrou alguém que vencesse uma batalha contra uma criatura dessas. Derek tenta minimizar a situação para manter um perfil discreto e age como se não fosse nada demais. Na manhã seguinte, Mal acorda todos e diz que devem continuar seguindo em frente, para que possam chegar à Vila Rena antes do anoitecer. Enquanto se preparam para partir, Derek sente alguém puxando sua roupa e vê Brandy, toda sem jeito. Ela pergunta se ele pode lhe dar algum dos animais que ele está escondendo em sua pulseira. Ele concorda e tira um pequeno monstro do armazenamento, entregando-o a ela. Curioso, ele pergunta por que ela quer aquilo. Ela relembra o momento em que seu sistema finalmente despertou e o sorriso no rosto de seu pai quando ele a ensinou a trabalhar o couro. Uma lágrima escorre de seus olhos enquanto ela diz que quer fazer armaduras para a vila. Assim, ela poderá deixar o pai orgulhoso e garantir que ninguém mais se machuque novamente. Vendo o quanto ela tá abalada, Derek não consegue evitar sentir pena. Então oferece mais animais caso ela precise. Ele acaricia a cabeça da garota e percebe que talvez não consiga fazer tudo sozinho. Afinal, mais tarde, os aldeões finalmente chegaram à Vila Rena. Mal fala com a guarda do portão, que se recusa a deixá-los entrar por serem desconhecidos e não possuírem identificação adequada. Frustrada, ela pede que ele chame Reyna, mas ele ainda se recusa, dizendo que não quer abandonar seu posto. Enquanto isso, Derek pergunta a Leon se ele não vai fazer nada, já que ele é o chefe. O velho responde que não é digno de ser chamado de chefe, pois não tem mais uma vila, e que não há ninguém a culpar além dele mesmo, mas continua implorando para que os guardas o deixem entrar. Citando o decreto gracioso, irritado, Derek intervém e declara que simplesmente vai quebrar o muro para que os aldeões possam entrar. O guarda desafia, confiante de que o muro é impenetrável, e ainda se oferece para lhes dar uma lição, já que claramente carecem de educação. Vendo Derek prestes a perder a paciência, Mal lembra de que matar um nobre não vale a pena e só pioraria as coisas. Nesse momento, o portão se abre e revela Reyna, a chefe da vila, junto com Wallace, o filho mais novo de Walter Graceful. Reyna reconhece Mal imediatamente e pergunta qual é o propósito de sua visita. Ela então pergunta se a vila deles agora está segura, pois um de seus caçadores relatou ter visto fumaça naquela direção. Ao ouvir o que aconteceu, Reyna sente compaixão por eles e os convida a entrar em sua vila. Ela manda Wallace repreender seus subordinados e declara que aquelas pessoas agora estão sob a sua proteção. Mal agradece. As duas se abraçam, e Reyna aproveita o momento para sussurrar a Mal que tenham cuidado, pois um tipo diferente de besta está vivendo dentro das muralhas. Enquanto isso, Wallace comenta que Reyna está colocando sua autoridade em risco abertamente, e lembra de que ela deve saber seu lugar, já que ele está ali a trabalho oficial, o que pode trazer consequências se falhar. Irritada, Reyna manda terminar seus assuntos e ir embora. Ele retruca dizendo que ela não está protegida pela lei e afirma que poderia esmagar todos na vila se quisesse. Reyna duvida disso, sabendo que isso traria vergonha para sua casa e que seu pai não hesitaria em repreendê-lo. Enquanto isso, Derek percebe que agora pode encerrar seu contrato com Thomas, já que o devolveu a seu povo em segurança. Ele considera ficar um pouco mais para aprender mais sobre o mundo, em vez de simplesmente vagar pela floresta. Ele se convence de que essa é a única razão pela qual quer ficar. Enquanto está perto da entrada, Reyna o nota e pergunta se ele é um dos amigos de Mal, acrescentando que qualquer pessoa ligada a Mal e Leon é bem-vinda na vila. Derek passa por ela e segue para dentro, e ela percebe, de repente, que ele possui uma aura extraordinária. Delilah, a avó de Thomas, se enfurece à mesa, convencida de que Reyna deve ter um ótimo motivo para fazê-los esperar tanto tempo. Enquanto isso, Richard, o avô dele, diz calmamente para ela relaxar. A impaciência cresce à medida que Delilah bate o pé no chão, quebrando a tensão. Silêncio. Ela responde de forma ríspida, recusando-se a relaxar e lembrando Richard que Thomas ainda está desaparecido. De repente, a porta range ao se abrir, atraindo a atenção de todos para a entrada. Reyna finalmente chega, fazendo com que Delilah exija saber o que poderia ser tão importante a ponto de fazê-los esperar. Delilah congela em choque, com lágrimas escorregando pelo rosto, mal conseguindo acreditar no que está vendo. Thomas invade o cômodo em alta velocidade, gritando pelos avós enquanto corre direto a eles. Emocionada, Delilah tem dificuldade para falar quando o neto a alcança. Ela desaba completamente, enxugando as lágrimas quando o alívio finalmente a atinge. Os três se abraçam com força no chão, enquanto Richard diz a Thomas o quanto sentiram sua falta. Reyna entra no cômodo ao lado de Derek e Leon,
fazendo uma piada leve sobre trazer Thomas ter sido algo realmente tão importante. Thomas se agarra aos avós enquanto Derek observa em silêncio, com um leve sorriso cruzando seu rosto. À medida que a tensão diminui, Rhaena pede que todos se sentem. Conforme o ambiente se acalma, o grupo se reúne em volta da mesa. Enquanto Rhaena anuncia que há assuntos importantes a serem discutidos, ela se dirige formalmente a Derek após ouvir de Mallory que ele foi o responsável por todos da Vila de Leon ainda estarem vivos. Rhaena expressa sua gratidão, reconhecendo o risco de que Derek correu para proteger o povo deles. Enquanto isso, Thomas compartilha um momento precioso com os avós ao finalmente se reunirem. Derek minimiza o feito em resposta a Rhaena, afastando os elogios e insistindo que apenas fez o que precisava ser feito. Rhaena rebate com firmeza, afirmando que proteger seu povo é o dever de um chefe. Sua expressão se torna séria ao indicar que ainda há mais a ser tratado. Ela deixa claro que não pode oferecer nenhum pagamento, caso isso fosse o que ele esperava. Ela admite que a vila já está sobrecarregada, enquanto lança um olhar para um nobre do lado de fora, relaxando casualmente e pedindo outra bebida a um aldeão. De volta à mesa, Derek sorri para Rhaena, respondendo que Thomas já o pagou ao ajudar Derek, então o assunto está resolvido. Em seguida, ele muda o foco, alertando que a verdadeira preocupação está no problema crescente dentro da floresta. E isso leva Rhaena a perguntar se ele sabe o que está acontecendo. Após uma breve pausa, Derek se manifesta e diz que tem uma ideia. Enquanto reflete internamente, ele compara a situação com seu antigo sistema e reconhece um padrão familiar, concluindo calmamente que o que estão enfrentando é uma ruptura de masmorra, e a implicação pesa sobre a sala conforme a imagem de uma masmorra se forma. Derek explica que as masmorras são a força vital do próprio sistema. Elas servem como fontes de tesouros, poder e perigo constante, moldando o mundo por meio de risco e recompensa. Cada masmorra é um mundo isolado criado pelo sistema para testar, torturar e fortalecer aqueles corajosos o suficiente para entrar, a fim de manter o equilíbrio. Apenas aventureiros abaixo de um certo nível podem entrar, garantindo que o desafio permaneça justo e mortal. Mas quando o sistema falha e uma masmorra é deixada sem supervisão, ela não permanece dormente. Em vez disso, apodrece, irrompe para fora e libera puro caos. Quando uma masmorra se rompe, monstros invadem diretamente o mundo, e sua energia corrompida começa a infectar as terras ao redor. Rhaena argumenta que se uma masmorra tivesse se formado, ela deveria ter sido detectada há muito tempo, o que torna sua experiência improvável. Derek rebate essa suposição, apontando que nada impede que novas masmorras se formem. Embora raros, Richard acrescenta que o surgimento de novas masmorras não é algo desconhecido, e especialmente se uma tiver surgido no fundo de uma floresta inexplorada, onde poucos aventureiros se aventuram. Richard fica tenso ao perceber isso. Ele admite que a teoria explicaria tudo o que aconteceu até agora. Rhaena pressiona Richard e ele explica que, embora pareça improvável, é a única conclusão que faz sentido. Rhaena aponta para o mapa e pergunta a Derek de onde ele vem, mas ele se recusa a responder e sugere que resolvam um problema imediatamente. Agora ele tem uma ideia do que é. Quando Derek sai do cômodo, ele também sugere que talvez o nobre do lado de fora possa lidar com a situação, o que apenas reforça a ideia de que a presença deles ali não é coincidência. Rhaena o interrompe de repente e pede que ele espere, reconhecendo a força de Derek e admitindo que não tem nada a oferecer a ele. Rhaena recoloca a mão sobre o peito e pergunta diretamente a Derek se ele pode ajudá-los. Derek solta o ar lentamente, deixando escapar um suspiro cansado enquanto considera o pedido, sem se virar. Ele abre a porta e se recusa friamente, respondendo com um único não. Thomas permanece sentado em silêncio no banco, olhando para baixo com uma expressão conflituosa e inquieta. Derek chama Thomas e pede que ele caminhe com ele, fazendo o garoto erguer o olhar em surpresa. Enquanto Derek se dirige à porta, pensa em encontrar Brandy e trazer mais peles de animais para ela. A porta se fecha atrás deles com um som seco, deixando o cômodo em silêncio. Rhaena se vira para Richard, que admite que Derek tá certo. Rhaena comenta que Derek não precisa ter sido tão direto, e incide que precisam decidir rapidamente o que fazer. Ela chama Leon e observa que ele passou mais tempo com Derek. Rhaena pede a opinião honesta de Leon agora que Derek se foi, e ele fica em silêncio, encarando a frente enquanto pondera a pergunta. Leon admite que não sabe. Em seguida, começa a descrever Derek como alguém que faz muitas perguntas básicas e carrega um tom afiado e sarcástico. Rhaena insiste, perguntando o que mais se destaca em Derek. Leon revela que Derek consegue até invocar o vazio, com a expressão tensa ao dizer isso em voz alta. Derek caminha pelas ruas da vila com Thomas logo atrás. Ele observa a área e pergunta onde Brandy poderia estar, notando que a vila não é tão grande. Uma voz aguda grita ordenando que alguém solte aquilo. Quando a situação se torna hostil, Brandy luta e insiste que a pele é dela. Uma mulher zomba dizendo que uma camponesa só estragaria algo tão valioso. Ela puxa o item com calma, toma a pele e comenta com arrogância que não foi nada difícil. Caída no chão, Brandy a ameaça, exigindo que devolva ou enfrente as consequências, mas a nobre ridiculariza ela, invocando Wallace como desculpa para dar uma lição à vila, e segurando a pele com um sorriso satisfeito, se vira para ir embora, enquanto Brandy observa, em defesa.
Ela de repente esbarra em Derek e começa a repreendê-lo sem perceber quem está à sua frente. Sua expressão congela quando o medo a domina. Seu corpo treme enquanto um comando silencioso para largar aquilo paira no ar. Uma pressão pesada toma conta do local e a atmosfera escurece. Isso a faz perceber que julgou a situação de forma gravemente errada. Derek se impõe sobre ela com os olhos brilhando e fúria gelada, exigindo a pele e uma voz que não deixa espaço para recusa. Uma espada radiante desce e crava no chão, declarando a situação completamente inaceitável. Um Wallace furioso condena a ofensa, exigindo justiça pelo insulto cometido contra a nobreza. Ele emite um ultimato frio, ordenando que Rhaena se afaste ou enfrente as consequências, que é claro serão consequências fatais. Ela intervém com firmeza, ordenando que Wallace recue e proibindo qualquer luta dentro de sua vila. Derek observa a tensão aumentando enquanto Rhaena nota em silêncio que ele já causou problemas em pouco tempo. Rhaena reconhece que Leon estava certo em ser cauteloso com ele. Brandy se agarra à pele, chorando, enquanto Thomas tenta protegê-la. Wallace aceita o desfecho friamente e avança, tomando a situação para si. Com um gesto desdenhoso, Derek agarra o braço da nobre e a arremessa contra o chão, enquanto Wallace observa. Diante do espanto geral, Derek declara calmamente que já planejava deixar a vila de qualquer forma, enquanto a multidão observa. Em silêncio atônito, Thomas se agarra à avó, em choque, tentando entender a decisão repentina de Derek. Derek o tranquiliza, dizendo que vai voltar, lembrando de ouvir os avós e continuar treinando. Antes de partir, Derek entrega a Thomas o barbeador elétrico e diz para ele praticar enquanto estiver fora. Ao se afastar, avisa Thomas para ainda não desbloquear seu sistema, e o garoto concorda em silêncio. Derek faz uma pausa quando Wallace o chama. Sua expressão fica fria e alerta, mas ele passa direto por Wallace e declara que o impediria ali mesmo. Ele ameaça Wallace em um tom condescendente, avisando para nunca mais tocar em ninguém na vila. Derek avança sem hesitar e promete friamente matá-lo se ele voltar. No auge da tensão, Wallace se pergunta em silêncio quem Derek realmente é. Enquanto Derek se afasta, Wallace e seu grupo ficam rígidos, oprimidos pela pressão esmagadora de sua mera presença. Rhaena e os outros trocam olhares tensos, sentindo que algo está profundamente errado, enquanto o medo se espalha entre eles. Derek segue adiante envolto por uma energia violeta, crepitante que irradia puro terror. De repente, Wallace ordena que Jeff siga Derek, e a ordem é respondida com um aceno firme. Enquanto isso, Derek se lembra do que Thomas lhe contou sobre ganhar uma conquista ao matar algo mais de 100 níveis acima do seu. Derek percebe que precisará se aventurar profundamente na floresta se quiser encontrar algo poderoso o suficiente. Ele reflete que não deve fazer isso agora, já que tecnicamente ainda está em um nível baixo. Enquanto Jeff observa de cima de uma árvore, o arqueiro arma o arco. Acorda rangendo suavemente enquanto mira. Ele sorri com desdém e zomba de Derek do alto. Confiante de que Derek nunca saberá quem o atacou, a flecha é disparada, cortando o ar em um borrão repentino. Derek observa que já subiu de nível várias vezes, mas ainda precisa encontrar um monstro de pelo menos nível 112. Sua tela de status aparece, revelando seu nível, classe, atributos fortemente aprimorados e pontos de status não distribuídos, que ele planeja alocar. Os olhos de Derek se aguçam ao sentir uma flecha se aproximando em alta velocidade. Ele percebe que Jeff finalmente fez um movimento após segui-lo por mais de 1 hora e desvia calmamente o ataque. Derek abre o menu de status e começa a distribuir pontos em vários atributos ao mesmo tempo. Múltiplas conquistas são ativadas em sequência. Para o choque de Derek, o sistema o recompensa com habilidades gratuitas. Jeff entra em pânico quando seu disparo erra, lutando para compreender como Derek conseguiu evitar o ataque. Convencido de que Derek nunca o percebeu, ele ignora o erro e prepara outro disparo. A flecha rasga o ar em direção a Derek com velocidade letal. Derek simplesmente rebate a flecha com facilidade. Com um olhar afiado, ele revela que está no meio da seleção de uma nova habilidade. Jeff congela em choque, incapaz de entender como Derek reagiu tão rápido e sem hesitação. Ele se vira e dispara na direção oposta, saltando repetidamente entre as copas das árvores para fugir rapidamente de sua presa. Jeff entra em pânico ao perceber que está sendo caçado por algo muito além de suas capacidades. No meio da perseguição, Derek aparece casualmente à sua frente e pondera se deve escolher resistência mágica ou pele de pedra. Jeff se choca contra uma árvore onde Derek está e muda de rota instantaneamente. Derek avança, enquanto Jeff grita de terror, tentando desesperadamente escapar. Ele se agarra a um galho e se agacha sobre o tronco, preparando-se para o próximo movimento. Jeff ruge e lança seu ataque para cima, disparando flechas em todas as direções. Uma chuva de flechas despenca pela copa das árvores em direção a Derek, abaixo. Derek chama o ataque de patético, as flechas se despedaçam e os galhos são arrancados violentamente com força explosiva. Jeff respira ofegante enquanto olha ao redor, sem saber se seu último ataque acertou. A árvore explode em detritos de fumaça quando o impacto se dissipa, deixando o resultado incerto.
Derek está sentado calmamente em um galho acima dele, revelando que evitou o ataque por pouco. Percebendo o erro, Jeff entra em pânico por ter escolhido resistência mágica cedo demais e, ao ser atingido no pescoço, arrasta-se para frente. De volta à vila, uma voz furiosa grita o nome de Jeff e questiona o que aconteceu com ele. A figura ferida de Jeff é capturada e interrogada por Wallace, mal conseguindo responder enquanto admite que não o matou. Coberto de hematomas, Jeff confessa que não conseguiu sequer arranhar Derek. A ficha cai, deixando Wallace atônito e momentaneamente sem palavras. Ele ordena que todos se reagrupem. Ao receberem a ordem de juntar seus pertences e retornar ao Tora, um dos homens questiona a retirada, perguntando se eles realmente estão fugindo. Wallace corta imediatamente, esclarecendo que não estão fugindo, mas indo buscar reforços. Enquanto isso, Derek avança mais fundo na floresta, seguindo um riacho silencioso. Caminhando sozinho, ele ativa repetidamente a habilidade do sistema, identificando calmamente os arredores. O sistema rotula objetos próximos, como árvores e rochas, confirmando que a habilidade Identificar sobe de nível com o uso constante. Derek ativa Identificar novamente, focando na criatura estranha à sua frente. O sistema revela que se trata de um coelho com chifre de nível 54. Em vez de atacar, Derek se agacha e fala casualmente com ele, perguntando por que está vagando tão fundo na floresta. O coelho encara em silêncio, com seu único chifre e expressão calma, parecendo estranhamente inofensivo. Derek sorri e admite que a criatura é até bem fofa. Ele hesita, mesmo pensando no nível dela. Porém, de repente, o coelho avança, cravando seu chifre brilhante diretamente em Derek antes que ele possa reagir. Em choque, Derek recua, mal registrando o que aconteceu. O coelho gira no ar e se choca contra uma árvore com força bruta. Derek gira o corpo para o lado, evitando por pouco outro golpe letal. O coelho pousa baixo e firme, encarando-o com clara hostilidade. Ele o encara ferozmente, com a raiva transbordando enquanto se fixa em Derek. Derek sorri de canto e aceita calmamente o desafio, convidando a criatura a atacar. O coelho se agacha, os músculos se contraindo, e então dispara em um mergulho vertical, envolto em um feixe perfurante de energia azul. Derek gira e desvia o ataque, rebatendo a criatura giratória para longe. No ar, ele agarra o coelho com firmeza, segurando-o de cabeça para baixo enquanto ele se debate. Derek comenta casualmente o quanto aquilo foi imprudente. O coelho morde em retaliação e finalmente acerta um golpe. Um indicador de dano aparece, mas Derek ignora, indiferente ao ferimento leve. Ele congela no meio do movimento, sentindo que algo está errado. Um aviso passa por sua mente, percebendo que o ataque não significou nada para ele, mas podia ser fatal para alguém muito mais fraco, como Thomas. O coelho encara ferozmente, com hostilidade e intenção totalmente expostas. Derek se ajoelha e coloca o coelho no chão com calma, decidindo encerrar a luta sem matá-lo. Ele se afasta de forma desdenhosa, zombando do coelho por não ser digno de ser caçado. A criatura observa em silêncio, ainda claramente irritada e alerta. De repente, Derek considera suas opções, perguntando-se qual habilidade restauradora escolher. Após ver o quão útil a resistência mágica já foi, ele pausa para refletir, ponderando a decisão com cuidado. Em vez de se apressar, o sistema exibe as habilidades restauradoras disponíveis diante dele. Derek nota que o sistema oferece apenas 3 opções, tornando a decisão inevitável. Ele descarta imediatamente curar toxina, vendo pouco valor em curar venenos no momento. Em seguida, considera dreno de vida, observando que curar com base no dano causado poderia ser útil. Rejuvenescimento chama sua atenção como uma opção de cura limpa e direcionada. Derek hesita, percebendo que dreno de vida provavelmente o curaria mais no geral, mas algo ainda parece errado. Após decidir, ele seleciona rejuvenescimento e confirma a sua escolha enquanto o sistema valida. O sistema confirma que Derek aprendeu rejuvenescimento com sucesso. Ele se tranquiliza, acreditando que a escolha faz sentido, especialmente se um dia precisar curar outra pessoa. Derek solta o ar com frustração, questionando por que se afastou por algo tão trivial quanto uma conquista, cercado pelo silêncio da floresta. Ele reflete amargamente sobre finalmente ter encontrado pessoas novamente após anos sozinho, apenas para acabar isolado mais uma vez. Parado sozinho no meio da mata, Derek se pergunta por que seu instinto é sempre fugir em vez de ficar. Ele cerra os dentes e rejeita o pensamento, forçando-se a parar de pensar demais. Ele se convence de que ficar só teria causado problemas, lembrando quão perto estiveram de morrer por causa da besta do vazio. Sua expressão se endurece enquanto sua determinação se firma, acreditando que partir foi a escolha mais segura por enquanto. Sem aviso, Derek é atingido por trás, seu corpo sente lançado para frente pelo impacto. Ele se vira em choque, exigindo saber que diabos acabou de atacá-lo. Derek encara o coelho com um chifre, incrédulo, perguntando por que ele ainda está o seguindo e se guarda algum tipo de rancor. De repente, o coelho avança, forçando Derek a balançar sua arma às pressas, surpreso.
Um lobo morto-vivo surge das árvores atrás do coelho, revelando a verdadeira ameaça enquanto os espreitava. O coelho estreita os olhos e ataca de forma selvagem, mordendo e uivando com uma ferocidade inesperada. Derek bloqueia o ataque a tempo, mas o impacto atravessa sua guarda e o deixa cambaleando. Derek observa o coelho ferido saltar ao redor e murmura, incrédulo, que achava que coelhos deveriam ser herbívoros. Ele estuda o coelho mais de perto e conclui que este é um psicopata e um idiota. O coelho encara de volta com orgulho, o corpo manchado como se tivesse completamente indiferente à violência. Com um suspiro, Derek relutantemente permite que o coelho o siga, avisando para não atrasá-lo. Os dois continuam juntos pela floresta, com o coelho saltando atrás dele como um companheiro improvável. Derek prepara uma fogueira enquanto o coelho permanece por perto, ajudando casualmente, como se combate e acampamento fossem igualmente normais para ele. Sem hesitação, o coelho finaliza brutalmente um monstro ferido com um único golpe selvagem. Derek dá um tapinha calmo na cabeça do coelho depois, sorrindo como se estivesse recompensando o animal de estimação, em vez de reconhecer a violência. Mais tarde naquela noite, Derek dorme ao lado da fogueira enquanto o coelho se enrosca por perto, e a floresta finalmente fica silenciosa. A rotina continua no dia seguinte, com o coelho ajudando novamente na caçada. Derek se espreguiça e boceja, afastando os últimos resquícios de sono enquanto a névoa da manhã paira baixa ao redor da clareira. Esfregando a nuca, ele chama o coelho assassino para se apressar, para que possam seguir em frente. E em vez de segui-lo, o coelho com chifres para e se senta no lugar, encarando-o em silêncio. Derek se vira, confuso, e só então percebe que o coelho não se moveu. À distância, os dois se encaram na clareira. Um silêncio constrangedor se instala enquanto Derek espera o coelho responder. Ele entende que este é o ponto da floresta onde o coelho não o seguirá mais. De repente, o coelho se senta e se finca firmemente no chão, recusando-se a se mover. Derek acena em despedida e lhe deseja boa sorte, admitindo de forma direta que nada na floresta tem chance contra ele. Enquanto se afasta, ele acredita que essa separação estava destinada a acontecer. Eventualmente, Derek abaixa o olhar e lembra a si mesmo de se acalmar. Seguindo em frente sozinho, ele avança mais fundo na floresta, lembrando-se de que está sozinho por escolha própria, e não mais preso ao vazio. Ele caminha em direção a uma clareira retorcida, aceitando que o caminho à frente é algo que escolheu deliberadamente para si. De repente, um núcleo verde de energia giratória se forma adiante, irradiando uma presença perturbadora. Ao avistá-lo, Derek ativa sua habilidade e ordena ao sistema que identifique o fenômeno. O sistema revela tratar-se de uma masmorra imortal, uma instância de nível 100, com condições extremas de transbordamento e recompensas desconhecidas. Derek admite que a masmorra pode guardar algo digno de uma conquista, mas se recusa a entrar sem qualquer parâmetro real de força da masmorra e temendo outra armadilha. Ele decide que o risco não vale a pena. Pensando em Thomas e nos nobres, Derek resolve que voltar é a escolha mais sensata. Ele se afasta da masmorra, convencido de que toda a jornada foi uma perda de tempo. De repente, um carniçal ácido aparece, irrompendo com energia violenta, machucado, mas calmo. Derek cumprimenta o monstro casualmente, descobrindo que se trata de uma criatura de nível 115, irradiando energia verde corrosiva em vez de medo. Derek sorri de lado e percebe que este é exatamente o oponente que ele precisava. Derek vinha guardando sua frustração por tempo demais, e fica satisfeito por finalmente ter algo em que descontá-la. Ele carrega sua energia e enfrenta o monstro que avança com um único golpe de sua lâmina. O braço do inimigo se desprende facilmente, e ele zomba, dizendo que esperava mais de algo acima do nível 100. Enquanto diz isso, o braço do carniçal se regenera instantaneamente, e um movimento inesperado o deixa preso em suas garras, sendo arremessado sem controle. Ele percebe que sua pele estava derretendo por causa do ácido, então não tem escolha a não ser se libertar à força. O inimigo é de fato mais forte do que ele imaginava, mas tudo bem. Derek veste sua armadura do sistema, pronto para se divertir o máximo possível. Uma mão enorme e demoníaca é lançada contra o humano, e embora ele desvie, ainda assim é atingido, danificando sua armadura, quando outro golpe vem em seguida e rompe sua placa peitoral. Ele estoca com sua lança mágica, que dispara uma explosão de energia e destrói o peito do alvo. No entanto, isso não afeta o carniçal, que ruge e avança com força esmagadora. Sua mão não consegue quebrar a arma de Derek, mas um jato de saliva ácida derrete a armadura do guerreiro e a corrói completamente. Ainda assim, mantendo o orgulho, Derek pergunta se é só isso que um monstro de nível 100 tem a oferecer. Ele ri de forma zombeteira da situação e começa a criptar com eletricidade. Toda a energia acumulada é liberada, devorando e vaporizando completamente o carniçal no lugar onde estava. Com a vitória sobre o oponente de alto nível, uma onda de pontos de experiência invade seu corpo, enquanto o ácido da batalha ainda permanece, destruindo os arredores junto com sua armadura já derretida. Ele decide guardar a armadura no armazenamento até poder consertá-la. Considerando que até sua camisa foi arruinada, não consegue deixar de se arrepender por não ter comprado mais roupas da Terra, já que a ideia de usar as túnicas deste mundo não lhe agradava nem um pouco. O guerreiro se acomoda por enquanto, e 2 semanas se passam desde que deixou a vila de Rena.
Lá, Thomas estava suando de tanto se concentrar, fazendo os retoques finais e cortando o cabelo de alguém com a máquina que Derek lhe deu, exibindo um espelho. O cliente vê um corte bem limpo e satisfatório e é orientado a trazer outros que possam precisar de ajuda. Brandy ainda está incrédula por todos deixarem o garoto fazer isso em seus cabelos e o ameaça, avisando de forma intimidadora para ele nem pensar em fazer o mesmo com ela, apavorada. Ele promete parar de oferecer o serviço, mas a jovem ainda parece ter problemas em mente. Ela já fez tudo o que podia com as peles que Derek forneceu antes de partir, reutilizando-as até o limite. Ela precisa que ele volte e traga mais. Ele sente o mesmo, já que se passaram 2 dias desde seu aniversário, o que significa que pode desbloquear seu sistema. Seu avô capturou um sapo para isso, mas era apenas de nível 7, muito baixo de qualquer coisa que o amigo deles possa trazer. O garoto tem certeza de que ele trará algo melhor, é só esperar. Enquanto isso, na Vila de Leon, um homem misterioso entra no território e verifica os vestígios de uma batalha intensa. Foi tão grande que ele consegue sentir o cheiro da besta do vazio em seus dedos, assim como a segunda energia pertencente à pessoa que a matou. Quanto à origem, ela leva a outra vila próxima, e ele segue diretamente para lá. Derek caminha pela floresta vestindo apenas uma camisa, ainda reclamando de sua armadura destruída. A masmorra certamente será um incômodo de limpar. E enquanto se afasta, ele vê o coelho com chifres de antes sentado, esperando por ele. Todo esse tempo, ele bate o pé no chão com impaciência. Derek não consegue evitar pensar que ele se apegou a ele, mas, provando o contrário, o coelho avança direto em seu rosto. Como sempre, ele o pega com as próprias mãos, comentando que prometeu a Thomas que teria de volta um monstro de alto nível. Se o coelho não começar a se comportar, será o principal candidato. A ameaça provoca um arrepio na espinha do coelho. Derek permite que ele fique com ele na floresta, mas não confia o suficiente para deixá-lo atacar pessoas na vila. Nesse ponto, a mente da criatura está completamente destruída, e Derek não tem outra opção a não ser suspirar em resignação enquanto a coloca no chão. Mandando-o seguir, os dois retomam sua curta jornada juntos. Como se cansou de chamá-lo de coelho ou idiota, decide dar-lhe um novo nome. Uma ideia cujo prazer a criatura, chamada Coile, esconde à noite. Derek passa algum tempo pensando em nomes fofos para chamá-la, mas nomes tão puros e gentis não combinam nem um pouco com sua natureza implacável. Ele trabalha com a ideia de que ela é insana e tenta matar tudo que vê, mas tem dificuldade em pensar em algo adequado. Por fim, encontra o nome perfeito. A partir daquele momento, o antigo coelho idiota passaria a ser chamado de Sylvie, sua velha amiga. Eles seguem juntos, pois há muitas coisas que precisam levar cabeçadas. Uma semana depois, eles trotaram em direção à vila e chegaram à ponte onde precisariam se separar. Infelizmente, ele não pode deixá-la entrar com ele. Certo de que ela machucaria todos ali, ela precisa ficar na floresta por enquanto e esperar que ele volte logo, acenando com um esquilo capturado. Ele finge tristeza pela despedida e diz que podem viajar juntos outra vez no futuro. No entanto, Sylvie vê o esquilo como alvo e se lança sobre ele como de costume. Desviando e vendo a árvore atingida cair, ele diz à psicopata para ficar na floresta, até considerando a ideia de fazer Thomas matá-lo em vez do esquilo. Derek chega aos portões da vila e acena para o guarda depois de se identificar e dizer que acabou de voltar. Ele acrescenta que não há necessidade de incomodá-lo abrindo o portão e simplesmente salta até o topo dele. Quando o guarda quase escorrega de surpresa, o visitante o puxa de volta para a segurança e elogia seu corte de cabelo novo. Com isso, Derek salta para o interior da vila e imediatamente chama por Thomas, anunciando que voltou. O garoto aparece instantaneamente na esquina, como se tivesse esperado por ele, e é surpreendentemente seguido por Brandy, que acaba trombando em um civil. As duas crianças correm até ele com histórias sem fim, contando o que andaram fazendo enquanto ele esteve fora por tanto tempo. Em seguida, passam a perguntar pelas coisas de que precisam, como peles e o desbloqueio do sistema. O incômodo começa a crescer lentamente ao ser recebido por crianças irritantes assim que retorna, e só piora quando os dois começam a disputar a forma mais agressiva da sua aprovação. Ele finalmente os cala beliscando suas bocas com um suspiro profundo. Derek começa com Brandy e garante que trouxe muitas peles de animais que ela pode usar. Voltando-se para Thomas, ele pergunta se o garoto pensou sobre o que conversaram antes e acrescenta que trouxe algo especial para ele. Diz para se encontrarem no portão da frente no dia seguinte, onde irão desbloquear seu sistema. A empolgação das crianças vai às alturas, mas ele ainda tem mais uma pergunta que elas precisam responder. Se quiserem os presentes, precisam levá-lo à melhor taverna da vila, e só o cheiro do interior já traz alegria a seus sentidos. E esperando que o planeta tenha uma boa cerveja. Ele vai até o balcão com um grande sorriso no rosto, esbarrando sem querer em outro cliente. Ele se desculpa por não tê-lo visto, mas o homem reconhece a aura distinta que emana de seu corpo. O homem que vinha rastreando Derek desde a Vila de Leon finalmente o encontrou. Confuso com a reação dele, Derek pergunta quem ele é, reconhecendo em silêncio que ele parece mais forte que os outros. O estranho diz que era isso que ele vinha rastreando e confirma que ele não é uma besta do vazio.
Dito isso, questiona por que o vazio é tão pungente em sua pele, afirmando que não quer causar mais problemas para a vila. Derek finge total ignorância, pensando que ele está mentindo. A pessoa misteriosa faz muitas perguntas, incluindo algumas pessoais demais para responder de imediato. No entanto, Derek segura o dedo acusador e pergunta de forma ameaçadora o que ele fará se estiver mentindo, deixando claro que não vai recuar facilmente. O estranho usa a habilidade de identificação para checar os segredos de seu alvo. A tentativa falha completamente, levando a um silêncio constrangedor, que acaba com o mestre secreto do vazio recebendo um copo de cerveja. O taverneiro o cumprimenta, dizendo já ter ouvido muito sobre o forasteiro enquanto eles conversavam. O homem se pergunta quão alto deve ser o nível dele para a identificação falhar. Da mesma forma, Derek e Warley observam o homem encapuzado se afastar, enquanto Bart prepara uma garrafa de sua melhor cerveja para o cliente. Ele cobra 2 moedas de cobre por um belo copo, mas como Derek não tem moedas no momento, o caçador oferece a valiosa pele de uma criatura de nível 52 como pagamento provisório, o que lhe garante alegremente também um quarto por conta da casa. Uma voz familiar chama o homem sem dinheiro. Mel lhe oferece um lugar em sua casa como pagamento por tudo o que ele fez por Brandy, ainda acrescentando seu ensopado caseiro à proposta. Com isso, ele acompanha a mãe levando alguns copos de cerveja nas mãos. Ela pergunta o que o caçador queria mais cedo, mas ele simplesmente deixa o assunto de lado. É melhor não ficar do lado errado de alguém que trabalha para a coroa. Derek ouve esse nome pela primeira vez desde que chegou. É uma das organizações mais poderosas do reino. Embora não sejam afiliados ao rei, apesar do nome, na verdade são um restaurante que detém grande influência, tornando a filiação extremamente cobiçada. Mesmo entre nobres, apenas os mais ricos e poderosos podem jantar lá. Quanto à sua iguaria mais preciosa, trata-se de carne de besta do vazio. A ideia de bestas do vazio serem comidas era indispensável para Derek. Consumir uma concede bônus incríveis, e presentear uma coroa praticamente garante a filiação. Ele insiste que nem todos podem ser tão fortes quanto as lendas, mas a maioria ainda destruiria vilas com facilidade. O que realmente as torna valiosas é o quão raros são os espécimes, dado o quão aterradores são. A maioria das pessoas nem gosta que elas sejam mencionadas, algo que ele já deve saber. Entendendo o que ela quer dizer, ele se cala e eles chegam a casa em silêncio. A noite chega e o lar se enche de risadas calorosas. Derek devora sua tigela de ensopado delicioso, sendo a melhor coisa que comeu em anos. Mel fica encantada com a reação, mas não deixa de agir com humildade diante dos outros reunidos à mesa. Todos concordam que a refeição está muito melhor que o normal. Enquanto isso, Thomas continua focado em desbloquear seu sistema na manhã seguinte, desde que seus avós concordem. Os dois dão aprovação imediata, sabendo o quanto ele estava ansioso por isso. Tudo o que resta é esperar o dia seguinte chegar, mas Derek acrescenta uma última condição, dizendo que faz muito tempo desde que tomou um banho decente. Entendendo na hora, Thomas sai correndo para começar a aquecer a água para um banho quente, fazendo os outros rirem de como ele é adoravelmente simples. Justo quando o dia tranquilo estava prestes a acabar, Brandy cutuca o convidado dizendo que tinha algo especial para lhe dar. Era um pingente, feito para agradecê-lo por tudo que ele fez. Ela se sentiu perdida após enterrar o pai, e trabalhar nas peles ajudou a distraí-la. Segurando o presente com cuidado na palma da mão dele, Derek agradece com um sorriso caloroso. Thomas interrompe o momento gritando que precisa de mais lenha para o fogo do banho. Pela primeira vez em muito tempo, Derek não estava mais sozinho, e o barulho ao seu redor o lembrou de que finalmente havia escapado do vazio. Derek dispara para fora da vila com Thomas agarrado às suas costas, se debatendo e desesperado para não soltar, até decidir que chegaram a um local tão bom quanto qualquer outro. O adulto para de repente e verifica a condição do passageiro. O garoto está atordoado no início, mas a luz retorna aos seus olhos quando ele é perguntado se está pronto para desbloquear o sistema. Com sua confirmação, ele recebe uma adaga e é instruído a ter cuidado. Derek pega o saco preso ao lado do corpo, que se debate freneticamente, e diz à criança para matar o esquilo preso dentro. Assentindo com determinação, Thomas segura a lâmina e a crava profundamente na criatura que se contorce. O poder do grande sistema imediatamente percorre seu corpo, enquanto Derek pergunta como ele está se sentindo. Ele diz que conseguiu a conquista de matar um monstro de nível 50 e pergunta como fez isso. A faca que lhe foi emprestada foi feita pelo mesmo ferreiro que forjou a lâmina de Derek. Antes de seguirem adiante, há algo importante que ele precisa perguntar ao garoto, que deixou claro que pretende deixar a vila na esperança de ficar mais forte. Da mesma forma, Derek esteve sozinho por um tempo inimaginavelmente longo, e a solidão já estava cansando. Por isso, ele convida o jovem a acompanhá-lo em sua jornada. Thomas treme de empolgação, incapaz de acreditar na oportunidade que caiu em suas mãos, e então tenta disfarçar. Diz que não vê motivo para recusar e é informado de que aprenderá muitas coisas sobre Derek que não podem ser compartilhadas com outros. O garoto promete guardar esses segredos com a própria vida, o que talvez seja um pouco exagerado. Derek diz que vai mantê-lo seguro, mas que ele terá de treinar duro e não depender demais dos outros. Por fim, terá de fazer tudo o que for mandado, sem fazer perguntas.
O pedido suspeito é preocupante, mas Derek garante que sempre haverá um bom motivo para o que disser, dissipando todas as dúvidas em seu coração. Thomas reafirma seu desejo de viajar com um novo parceiro. Assim, eles iniciam a aventura. Derek primeiro pergunta quantos pontos de habilidade o garoto tem e recebe a resposta de que são 3. Ele explica que o menino ficará com apenas 1, pois gastará os 2 primeiros nas habilidades Meditação e Identificar. Thomas faz exatamente como foi instruído, assim como prometeu. Embora não sejam chamativas, essas estão entre as habilidades mais poderosas que alguém pode ter. Meditação em alto nível permite recuperação mesmo em movimento. Identificar protege seus segredos de outras pessoas. Felizmente, o último ponto pode ser gasto em algo mais importante, como sua classe. Thomas compartilha animado que quer acertar as pessoas tão rápido que elas nem vejam de onde veio o ataque. Seguindo o conselho, ele gasta o último ponto em maestria com armas leves. O último assunto é colocar todos os atributos em vitalidade e resistência, se quiser acompanhar o ritmo. Antes que o garoto pudesse seguir suas palavras, Derek continua correndo e o deixa para trás, dizendo que ele está perdendo a corrida de volta para casa. À tarde, os adultos se reúnem novamente para discutir assuntos importantes, enquanto Derek tamborila os dedos de forma inquieta. Ele diz que muitas pessoas vão morrer. Reyna não entende e afirma que solicitou aventureiros de prata de nível 50 a guilda, para choque e horror de todos. Derek conta como entrou na floresta pela primeira vez e encontrou uma masmorra de nível 100 bem no fundo. A resposta é clara, isso é coisa de ouro. Eles precisam de uma equipe de aventureiros ouro de nível 100, algo que Richard pretende solicitar imediatamente. Ao ser perguntado se há um mapa da área, Thomas sai correndo para buscá-lo em uma gaveta alta. Ao redor da vila de Reyna, há várias masmorras conhecidas em certos detalhes. Derek observa a entrada da floresta próxima e aponta para o local aproximado onde a masmorra dos mortos-vivos deveria estar. Ele recebe permissão para acrescentar marcações no mapa e desenha um grande círculo e alguns detalhes vagos na floresta. Depois de confirmar que pode fazer uma cópia, ele se volta para Reyna e pergunta por que o nível dela é tão baixo, apesar das masmorras ao redor, ultrapassando a violação de usar identificar nela. Ela explica que sua classe é rara, o que faz com que leve mais tempo para subir de nível. A maioria das criaturas próximas mal concede experiência, e seus deveres como chefe dificultam sair da vila. Além disso, as armas da vila não duram muito contra monstros de alto nível. Derek joga uma espada para ela sem aviso algum, e diz que gostaria que ela se juntasse ao treino dele com Thomas na manhã seguinte. Se ela fizer isso, a espada será dela. Ela não consegue acreditar que ele simplesmente lhe daria uma arma dessas, certamente muito valiosa, o que ele confirma. A chefe concorda com a cabeça e promete comparecer. Todos decidem se encontrar pela manhã e Derek segue para a taverna passar a noite no castelo Gracefall. Wallace reclama e choraminga para o pai, dizendo que precisa de reforços. Walter o repreende por ser um homem pequeno, disposto a intimidar uma vila minúscula na fronteira. O Lorde ouviu dizer que a vila chegou a pedir uma equipe de prata para lidar com algo que ele deveria ter resolvido. Não disposto a tolerar mais um vexame causado pelo filho, ordena que ele volte e faça o que foi pedido. Raiz tenta argumentar como a criança teimosa que é, mas é completamente silenciado pelo pai furioso. Ele range os dentes de raiva e se afasta com desprezo, jurando em silêncio resolver o problema por conta própria. Reyna participa do treinamento como combinado, mas não tem certeza sobre as instruções. Derek repete e manda que ela ataque seu corpo nu com tudo o que tiver, pedindo que confie nele. Em silêncio, ele pensa que prefere arruinar seus velhos calções a danificar mais uma camisa rara, já que insiste tanto. A chefe envolve a lâmina com energia poderosa e golpeia, segurando um pouco da força para não machucá-lo. Derek aceita o ataque por completo, até esboçando um leve sorriso. Enquanto isso, Thomas não consegue acreditar na ideia do treino de seu mestre e reconsidera viajar com ele. A lâmina da tempestade atinge o corpo de Derek sem qualquer defesa. O resultado os choca, pois não atravessa sequer sua pele monstruosa. Impressionado, ele elogia Reyna e diz para não se conter da próxima vez. Ao finalmente entender o quão forte ele é, ela ergue a lâmina para atacar mais uma vez, agora com toda a força. 10 minutos depois, ela está ofegante no chão, tendo gasto toda a mana, enquanto medita para se recuperar. Thomas é chamado para a vez dele. O garoto larga as armas apressadamente para o treino. Ele é instruído a escolher uma arma de que goste e tentar matá-lo como antes. A ordem absurda faz ambos duvidarem do que ouviram. Mas Derek lembra que acabaram de vê-lo receber 30 lâminas de vento sem sofrer dano algum, e isso permite que o garoto relaxe um pouco. O mestre salta para trás para dar distância antes da tentativa. Thomas avança com um grito alto, mas fecha os olhos e erra completamente o alvo, de forma desajeitada. Um silêncio constrangedor toma o ar, e nenhum dos dois consegue acreditar que ele falhou em acertar um alvo imóvel. Derek manda ele fazer melhor. Thomas se desculpa e promete não repetir, mas logo quebra a promessa ao errar novamente com um golpe amplo no ar.
Diante disso, Derek sugere tentar outra arma por enquanto, o que rende protestos desafiadores do garoto, até se lembrando da promessa de obedecer sem questionar. Ele é ordenado a tentar novamente com uma lança. Assim, eles passam os dias seguintes. Os ataques de Reyna aumentam tanto o nível de sua lâmina de tempestade, quanto a habilidade de resistência mágica de Derek. Richard pede que ele seja um pouco mais paciente com um neto teimoso. Como o pai do garoto usava adagas, Thomas vive se gabando de como melhorou, ainda sonhando em se tornar como o pai que tanto admira. Um dia, Thomas finalmente alcança o nível 10 e recebe a oportunidade de escolher sua classe. Ele é aconselhado a ser inteligente e escolher a melhor opção, não apenas a que acha mais legal. O garoto, empolgado, concorda com a cabeça, o que acalma um pouco Derek, que desvia o olhar. Enquanto o jovem toca em seu sistema, Derek só pode torcer para que ele receba boas opções, e especialmente depois de tanto esforço. Os cliques continuam, e sem qualquer hesitação, o poder de uma nova classe explode ao seu redor, mas ele nem sequer pergunta nada ao mestre, girando uma adaga nas mãos. Thomas diz que não havia necessidade, pois já tinha a opção perfeita desde o início. Derek fica irritado, já tendo uma ideia do que aconteceu. O garoto escolheu a classe Ladino, uma relativamente incomum, mas a mesma que o pai tinha. Derek pergunta se não havia opções melhores ou mais raras, e se ele simplesmente escolheu a do pai sem pensar. Thomas pega a adaga que havia largado, confirmando as suspeitas do mestre enquanto fala sobre como o pai era incrível. Derek o corta, lembrando que o pai dele está morto e que ele não é um bom com adagas. A realidade cai sobre o garoto, mostrando que ele é apenas uma criança, nem sequer digno de acompanhar Derek em suas viagens. O garoto caiu de joelhos e chorou enquanto implorava para que o levassem. Dito isso, como ele poderia levar alguém em quem nem sequer pode confiar? Mesmo assim, disposto a fazer como ele diz, apesar das promessas, agarrando-se desesperadamente à sua única esperança, Thomas faz o impensável e jura perante o grande sistema manter seus segredos. O sistema soa, dizendo que ele perderá sua classe e habilidade se quebrar o juramento permanente. É parecido com a habilidade de contrato do sistema anterior, embora certamente muito mais severo. Até Derek questiona por que ele iria tão longe. Como o garoto está obviamente desesperado, ele recebe uma segunda e última chance por sua própria segurança. O próximo passo é voltar para casa e arrumar suas coisas, pois eles entrarão em uma dungeon em alguns dias. Enquanto isso, o grupo nobre viaja em suas carruagens, bebendo vinho sem preocupar-se com nada. Eles se incomodavam com a tarefa de retornar à Viu-Vila, tão fétida que o cheiro ficou em seus cabelos por dias. Enquanto reclamações e choramingos continuavam a surgir, Jeff permanecia em silêncio, pois sabia se portar melhor. Wallace repreendeu todos por serem tão barulhentos e irritantes, acrescentando que todo o sofrimento acabaria em breve. Os dois encontram um portal perto de uma colina. Eles devem conseguir fazer uma dungeon de nível 25 2 vezes, antes que Derek fique com nível alto demais. Isso deve dar a Thomas bastante experiência antes de seguirem para coisas maiores. Apesar de já ter sido informado sobre completar uma dungeon, o garoto ainda não entende o que estão fazendo ali. Era um portal de nível 25, no qual nenhum dos dois deveria conseguir entrar. Finalmente, ele estava prestes a ver um dos segredos. Ele não tem permissão para contar a ninguém. Eles colocam as mãos sobre a esfera brilhante de poder, acionando uma resposta que mostra seus status como aventureiros. Thomas grita de choque ao ver pela primeira vez que Derek é apenas nível 18. É inacreditável, mas isso significa que eles podem fazer dungeons de baixo nível sem qualquer risco real de morrer. Seu mestre diz que não será tão fácil, pois ele estará ali apenas para observá-lo lutar. Afinal, não há treinamento melhor do que lutar contra alguém que pode matá-lo se tiver a chance. Os três entram na dungeon e se veem em uma selva úmida, repleta de vegetação densa. Como é a primeira vez de Thomas, ele naturalmente se sente com medo e nervoso, mas recebeu adagas de alto nível, e a armadura de Brand deve protegê-lo de quase tudo ali dentro. Ele deve ter vitalidade suficiente para aguentar alguns golpes e pode ser curado com o poder de Derek, se necessário. Havia várias camadas de proteção, então ele não deveria se preocupar com nada em especial. Ele realmente achou que iria se divertir. O veterano lidera o caminho para mais fundo. Isso logo se prova errado, pois Thomas passa boas horas sendo perseguido, encurralado, estrangulado e ferido por insetos gigantes, enquanto implora pela ajuda de Derek. Quando seu guardião o ajuda a se libertar das pinças do monstro, ele segura o braço quebrado e questiona se aquilo deveria fazer parte da diversão. Seu lado louco aparece mais uma vez. Ele diz que tá tudo bem, já que não morreu. De qualquer forma, ao examinar de perto o braço quebrado, ele estende a palma da mão e usa uma habilidade de rejuvenescimento para consertar o osso do garoto. Para surpresa de Thomas, ele consegue movê-lo como se nada tivesse acontecido. Com isso resolvido, eles precisam voltar lá e terminar de limpar a dungeon. Thomas questiona silenciosamente suas decisões e as de seu mestre. A positividade aos poucos o faz perceber que há algo anômalo nele.
Um tempo depois, sua cabeça surge de um arbusto e ele observa um monstro besouro. Era a sua chance de matá-lo, mas seu corpo não parava de tremer de preocupação. Ele finalmente cria coragem e avança com a adaga em punho, mas o alvo percebe sua presença e rapidamente se vira. Ele voa para cima e desvia bem antes de a lâmina humana atingir seu corpo. Enquanto isso, Derek não consegue evitar um gemido de incredulidade e decepção. O aluno é arremessado para longe por um golpe poderoso, com o corpo batendo forte no chão, e acaba preso, incapaz de fazer qualquer coisa enquanto o inimigo se aproxima para o golpe final. Mandado a desviar, ele rola para longe e corta uma das pernas do monstro, encontrando uma abertura. Isso lhe rende algumas palavras de elogio de Derek, que o incentiva a continuar. No entanto, ele falha em se defender da próxima investida do besouro, que o prensa com força contra a árvore próxima, embora parecesse tecido comum. Sua armadura resistente estava aguentando e o mantendo seguro. Assim, ele agradeceu silenciosamente a Brandy com uma nova esperança. Ele pegou a adaga e cortou o chifre do inimigo. Ele guinchou de raiva e dor, mas ficou completamente aberto ao golpe fatal de Thomas, que foi cravado profundamente em sua cabeça. O garoto depois arfou, exausto, enquanto o inimigo à sua frente jazia sem vida. Derek não pode dizer que foi bem, mas definitivamente foi uma melhora em relação a antes. Agora é hora de rever sua performance espetacular, e ele é questionado sobre o que fez de errado. Primeiro, Thomas diz que colocou força demais no golpe, o que o fez perder o equilíbrio quando errou. Ele já estava errado antes mesmo de chegar perto do besouro, por não usar a habilidade de furtividade de sua classe de ladino. Perguntando por que não a usou, o garoto se encolhe com a pergunta. Sua mente é tomada por ela, e ele tenta dar um motivo adequado, mas nenhuma desculpa válida surge. Sem outra escolha, ele admite friamente que esqueceu que sequer tinha. Ele esqueceu da única habilidade da classe que escolheu contra a vontade de seu mestre. Suando de vergonha, até ele sabe que é uma razão ridícula. Derek apenas suspira e xinga, exasperado, percebendo que seu aluno é incrivelmente burro. As rodas de carruagem sacudiram sobre a estrada irregular até parar diante do portão da vila de Reyna. Ao ver alguém descer, o guarda exige que se identifiquem antes de entrar. No entanto, quem quer que estivesse ali simplesmente atira nele uma poderosa rajada de energia. Wallace chutou a porta escancarando-a, sem se importar com quaisquer regras. Isso fez os aldeões olharem para trás, preocupados por estarem sob ataque. Os nobres apenas continuaram desfilando, anunciando que vieram em resposta ao pedido de ajuda, e que estão ali para salvá-los da dungeon. Outra pessoa puxou uma espada, recusando o tipo de ajuda que estavam oferecendo. Reyna deu um passo à frente, revestindo sua lâmina com vento enquanto se preparava para defender sua terra. Ela ataca primeiro e ordena que os convidados indesejados saiam imediatamente, mas Ace apenas sorriu diante de sua tentativa de lutar. Na dungeon de inseto de nível 25, uma formiga-aranha de nível 18 enfrentava o jovem guerreiro Thomas. Ele desvia de seu ataque perigoso com muito mais habilidade do que antes. Eles estão na dungeon há alguns dias e ele já está no nível 17, acreditando que consegue lidar com um inseto estúpido. Ele avança com a adaga e um grito alto, a lâmina cravada no pescoço da formiga, e seu rosto se enche de empolgação ao finalmente sair vitorioso. No entanto, a batalha ainda não acabou. Ele estava distraído demais para perceber o outro inimigo se aproximando por trás. Ele xinga de raiva, incapaz de soltar e puxar sua adaga do inimigo caído. Um ferrão enorme e afiado estava prestes a perfurar seu peito quando Derek apareceu bem a tempo de cortá-lo e salvar o garoto. É uma pena, pois a luta em si estava muito boa. Se ao menos ele tivesse uma arma mais longa ou mais alavanca para puxar a lâmina. Com isso, ele aceita que não leva jeito para usar adagas e que não deveria ter escolhido essa classe. Mais uma vez, o veterano à sua frente estava completamente certo ao vê-lo abatido. Thomas é informado de que ele é um lutador totalmente diferente de quando começaram. Na verdade, ele pode até estar pronto, já que já matou todo o resto. Tudo o que faltou agora é cuidar do chefe final da dungeon. O plano é se aproximar furtivamente usando furtividade e acabar com ele rápido, indo direto na cabeça. Derek abre as portas da sala do chefe e eles imediatamente sentem uma onda de energia por todo o corpo. Antes que Thomas pudesse sequer reagir, ele rebate um golpe com apenas uma mão. À frente deles estava um formidável monstro louva-a-Deus, obviamente muito mais forte que o garoto. Assim, o novo plano de Derek é de segurá-lo e dar a Thomas uma chance de aplicar o golpe final. Ele avança com velocidade inacreditável e fecha a distância em um instante, agarrando firmemente o pescoço da criatura. Ele arremessa ao chão e a prende, quase matando-a na hora. Agora só falta Thomas dar o golpe final, atacar e pegar a recompensa. Fazendo o que foi mandado, ele avança com a faca e a crava profundamente na cabeça do chefe. Após alguns momentos de espasmos, todo o poder deixa o corpo do louva-a-Deus e se transforma no portal de saída. O sistema anuncia a derrota do chefe da dungeon, confirmando que o garoto acabou de concluir sua primeira dungeon e finalmente pode deixar aquele lugar infernal. Ele é parabenizado, mas lembrado de que a partir dali só vai ficar mais difícil.
Derek planejava limpar outra, mas ele progrediu muito mais devagar do que o esperado. Para sua confusão, o garoto estava estranhamente silencioso e com uma expressão estranha no rosto, que acabou sendo frustração pela lâmina presa na cabeça do louva-a-Deus. Thomas é recompensado com a habilidade Curar Toxina, que custa 1 ponto de habilidade para ser obtida. Ao completar sua primeira dungeon, ele recebe 2 pontos de habilidade para usar. Finalmente era hora de voltar para sua família preocupada, entendendo que ele foi desencorajado a usar adagas. O garoto promete mudar de classe no nível 25. Derek até tem uma ótima lança para esse momento, já que o dono anterior não precisa mais dela. Nesse instante, ele congela em choque. Não havia ninguém guardando o portão da vila, e carruagens luxuosas estavam estacionadas do lado de fora. Percebendo o que estava acontecendo, ele xinga e dispara em direção à vila sem dizer mais nada. Ele chega à entrada com a lança em mãos, enquanto chama por Terena e Mal. No chão estava Brandy, inconsciente e ferida, mas a mãe dela estava em condição ainda pior, à beira da morte a cada segundo. Thomas chega logo depois e entra em pânico assim que vê as duas no chão. Felizmente, Derek chega bem a tempo de curar os piores ferimentos, dando um tapinha reconfortante no garoto em lágrimas. Ele diz para ele ficar onde está, enquanto encontra os responsáveis e resolve a situação por completo. No meio da cidade, Raina estava no chão com uma lâmina enfiada em seu pescoço. Ela estava determinada a manter em segredo a localização dos forasteiros. Então Wallace ia fazer o impensável pela casa nobre Gracefall. Ele a sentencia à morte por decapitação por desobediência. Seu companheiro ergue a lâmina para cumprir o decreto, mas uma energia ominosa de repente preenche o ar. Ao ouvir uma voz familiar, Raina e Wallace sorriem quando Derek os lembra do aviso sobre ameaçar a vila contra a sua vontade. O forasteiro estava pronto para matá-los a todos. Wallace ordena que os outros nobres matem o alvo imediatamente, apesar da energia avassaladora que emanava dele. Uma lutadora imprudente aproveita a chance e avança com a lâmina, mas é facilmente derrubada com um soco que nem exige que ele olhe. Ela cai no chão, provavelmente morta. Isso desencadeia os outros, que agora se fortalecem para buscar vingança pelo homem que matou sua amiga. Uma rajada de chamas é lançada contra ele, e é como se a torrente consumisse completamente seu corpo. O fogo explode e estala, enquanto a nobre chora pela irmã perdida em um instante. Ao ver o fogo furioso, os outros se perguntam se o ataque funcionou, mas um par de olhos brilhantes surge de repente das chamas. Derek emerge sem um arranhão, apesar do feitiço poderoso. Wallace continua ordenando que seus companheiros ataquem sem fazer nada a ele mesmo. E Aero voa contra ele novamente por um ponto cego. Ele a agarra com uma mão, sem sequer virar a cabeça para olhar. Jeff empalidece, já tendo passado por isso e ciente do que viria a seguir. Sem vontade de morrer pela teimosia do homem, ele tenta fugir, mas é interrompido por sua própria flecha, que atravessa sua cabeça assim mesmo. Ele cai do telhado ao chão, sem vida. Richard chama Derek com urgência, implorando para que ele escute. Ele pede que pare de ferir os nobres a qualquer custo. Não há como voltar atrás depois disso, mas eles já haviam recebido uma chance de paz. Agora isso já se foi, e seu corpo está tomado por uma raiva implacável. Um homem tolo tenta atacá-lo com um grito alto, mas sua lâmina é facilmente detida no meio do golpe por uma mão nua. Algo assim normalmente seria impossível, mas tais regras não se aplicam ao governante do vazio. Ele esmaga a lâmina de aço em sua mão com facilidade, depois de empalar o nobre com a arma retorcida. Derek segue para lidar com Wallace, que ainda reclamava de seus companheiros inúteis. Agora é a vez dele se fortalecer e mostrar o que realmente significa nascer em uma linhagem superior. Energia demoníaca irrompe de seu corpo, mas o veterano a enfrenta invocando o vazio. Isso rompe completamente o poder do nobre, permitindo que Derek o agarre pelo pescoço e o erga aos céus. A arrogância diante desaparece, e ele agora diz que nunca mais mostrará o rosto. Tendo exatamente esse objetivo em mente, Derek aperta mais forte, forçando baba, ranho e lágrimas a escorrerem de seu rosto. Quando ele estava prestes a chegar ao fim, uma voz grita dizendo para ele soltar Wallace, a menos que queira o velho morto como refém. Richard diz que a morte de nobres não vale a pena, e especialmente considerando a punição severa que vem com isso. Ainda em lágrimas, a mulher que controla as chamas diz para ele ouvir o velho e fazer o que está sendo pedido. A vila inteira poderia ser considerada cúmplice pelas mortes que aconteceram naquele dia. Mandando-o soltar Wallace pela última vez, ela aproxima a mão em chamas de Richard, mas rapidamente perde a vida quando uma espada atravessa seu peito. Foi Leon quem interveio, dizendo que tentasse puni-los. Ele solta o corpo dela, pronto para ser um chefe que protege seu povo. Agora, Derek estava livre para fazer o que quisesse. Wallace pergunta se ele jura manter a vila segura de retaliações caso seja poupado. O nobre promete com urgência, ainda implorando por sua vida. Satisfeito com a resposta, o forasteiro implacável quebra seu pescoço, apesar de todos os avisos de que fazer isso os condenaria a todos. Ele deixa o nobre morto cair no chão, fingindo sarcasticamente que sua mão apenas escorregou.
Reyna estava no chão, inconsciente, e os aldeões restantes cochichavam enquanto Derek a carregava de volta para sua casa. Enquanto isso, Leon ajudava Richard a se levantar, mas o velho se sentia completamente condenado. Todos observam em silêncio enquanto a chefe era levada para sua residência. Em seguida, todos são chamados à atenção, pois há muita limpeza a ser feita após o ataque. Logo, todos estavam varrendo, removendo os destroços e apagando os incêndios espalhados juntos. O interior da residência da chefe da vila estava silencioso, exceto pelo crepitar da chama que aquecia o corpo de Reyna, fazendo-lhe companhia. Derek sentou-se por perto e verificou as atualizações do sistema. O massacre dos nobres resultou em vários aumentos de nível, arruinando seu plano de fazer dungeons de baixo nível com Thomas. Ele tinha que ser a primeira pessoa a ficar irritada por subir de nível. Seus pensamentos são interrompidos ao ouvir a voz da chefe. Ela ainda sentia dor, mas a primeira coisa que perguntou foi sobre a situação da vila, sendo assegurada que estava segura. Ela se acalma e o agradece. Ele finge ignorância e insiste que todos os inimigos simplesmente morreram do nada, fazendo com que ela o traga de volta à realidade e ao fato de que ele matou nobres. Se alguém souber do que aconteceu ali hoje, toda a vila estará em perigo. Isso significa que eles precisam garantir que ninguém descubra. Além disso, eles já têm uma ideia do que podem fazer. Ela só precisa manter os aldeões em silêncio. Um pequeno grupo entra mais tarde nos aposentos da chefe. Os corpos dos nobres estão fora de vista, e os cocheiros juraram manter silêncio. Agradecendo a Leon por cuidar disso, Derek decide armazenar os corpos por conta própria. Mais tarde, Richard sabe que não pode ficar bravo com ele, já que salvou Reyna, mas não vê saída para a confusão. Se eles tivessem apenas ouvido e os deixado viver, talvez fosse diferente. Ele é tranquilizado de que há um plano em andamento, mas não pode ser feito sozinho. A ajuda de todos na sala é necessária. Na verdade, a ajuda de todos na vila é o que precisa. Deve levar de alguns dias a algumas semanas até que alguém venha verificar o grupo de Wallace. Dito isso, tudo o que podem fazer é torcer para que demore o máximo possível. Primeiro, eles realizarão uma reunião para garantir que todos entendam o que está em jogo. A história será que os nobres chegaram, pegaram o mapa com Richard e depois partiram para a dungeon. Eles mal ficaram na vila. Infelizmente, isso significa que o mapa do velho terá de ser sacrificado. Em seguida, Derek precisará de juramentos de todos na sala. Leon se preocupa e se pergunta para que isso serviria. Seria o mesmo juramento que Thomas fez, impedindo qualquer um deles de revelar seus segredos sem permissão. Embora saibam que ele é um homem honrado, algumas pessoas do grupo não estão dispostas a entrar em um acordo tão arriscado. Por outro lado, Reyna percebe que ele pode manter a vila segura se ela jurar como ele deseja ou ouvir que ele fará o melhor que puder. Ela concorda. Mal também hesita, sentindo que é desnecessário, mas aceita mesmo assim. Brandy faz o mesmo, e os três recebem a gratidão de Derek por confiarem nele. Dito isso, ele entende os sentimentos e a hesitação dos homens, mas eles ainda podem ouvir. Por hora, os juramentos são feitos e finalizados pelo próprio sistema, e finalmente chega a hora de ouvir o plano. Ele fica até feliz por terem perguntado. Após receber graciosamente o mapa de Richard, Wallace cumpriu o seu dever e liderou sua equipe até a dungeon de nível 100. Graças aos seus esforços valentes, o transbordamento de dungeons e monstros foi contido, e com o controle adequado, a doença também será impedida de se espalhar. Infelizmente, sua equipe foi dizimada na dungeon, e Wallace sofreu um ferimento fatal do chefe Gol de ácido, enquanto Mal conseguiu escapar. Ele acabou sucumbindo à morte antes de conseguir receber tratamento adequado. Tendo em mente a segurança da vila, ele será retratado como um herói que fez o sacrifício supremo por seu povo. Pelo menos é isso que as investigações dirão quando o plano for executado. A sala inteira exclama em choque e incredulidade diante da história elaborada. Derek diz que eles não precisam participar se não quiserem. Ele é mais do que capaz de fazer as coisas sozinho. Mas esta é uma grande oportunidade para todos ficarem mais fortes e obterem recompensas raras. Além disso, há coisas que ele quer testar e aprender mais sobre o sistema neste novo mundo em que está. Ele reflete que as experiências que alguém tem antes do nível 10 desempenharam um grande papel nas classes que são oferecidas. Ao olhar para Brandy, ele sabe que ela poderia receber algo incrível e especial. Mal pergunta por que eles estão entrando em dungeons de nível mais baixo e limpando-as enquanto Derek espera. Ele apenas pisca para ela e pede que confie nele, dizendo que ela entenderá em breve. Em seguida, ele diz que precisam se mover rápido, então carrega Brandy nas costas e eles correm na direção da dungeon. Mal sabiam eles que uma presença observava-os de perto. Mais tarde, eles chegam à entrada da dungeon de bestas de nível 50. Em seguida, atravessam uma ponte de madeira. As pernas de Thomas tremem enquanto ele caminha, cansado de correr desde a vila. Derek aponta que, como todos juraram não revelar seus segredos, ele irá revelá-los. Agora ele acessa seu sistema, e Reyna fica chocada ao ver que o nível dele é menor do que o dela. Mesmo sendo claramente mais forte do que ela, ele promete revelar mais algum dia. Mas, por enquanto, ele tem uma dungeon para subjugar. Com isso, eles entram na dungeon. Eles encontram uma base onde podem ficar enquanto elaboram estratégias para a exploração. Derek planeja sair para deixar vários monstros à beira da morte e trazê-los de volta para a base, para que Thomas e Mal os finalizem. Eles repetirão a estratégia até que ambos cheguem ao nível 30. Ele sugere que Mal observe todas as opções de aprimoramento da classe. Quando ela atingir o nível 25,
25, ele então olha para Thomas, e o garoto confirma que sabe o que está fazendo e não escolherá a classe de adagas. Novamente, sabendo que Reyna é mais capaz, Derek a convida para sair e lutar contra monstros com ele, mas quando ela sentir que está em perigo, poderá voltar para a base e se recuperar. Brandy então olha para ele e, animada, pergunta qual será seu papel. No entanto, para sua decepção, Derek diz que não há nada para fazer além de praticar com muitas peles. E isso anima o garoto. Em seguida, ele se vira para Mal e pergunta se a arma longa de metal que ela tem é a melhor que ela possui. Ela confirma e explica que, como a sua classe é comum e armas não eram fáceis de conseguir na vila, os guerreiros mais fortes eram priorizados e recebiam armas melhores, enquanto o resto ficava com as sobras. Com isso, ele permite que ela escolha novas armas dentre as que ele possui. Eles se surpreendem com a quantidade de armas que ele tem e perguntam, curiosos, de onde ele as conseguiu. Ele explica de forma displicente que apenas as coletou ao longo dos anos, mas nunca as usou de verdade. Então ele entrega a ela outro cajado de metal, quase igual ao que ele usava antes, porém mais versátil. Ele acrescenta que ela pode apertar um botão na lateral para estender e retrair lâminas. Ela fica maravilhada com a arma. Enquanto isso, Thomas está tendo dificuldade para usar uma arma de fogo ao fundo. Mal pergunta se pode ficar com a arma, e Derek confirma, dizendo que tem muitas delas. Ele também oferece algumas adagas enquanto segura Thomas por perto. O garoto também pede adagas, mas Derek recusa, dizendo que ele pode usar sua lança em vez disso. Depois de entregar as armas, Derek sai da base com Reyna para começar a lutar contra demônios. Eles são imediatamente recebidos por um grupo de monstros gigantes. Derek sorri com empolgação e imediatamente avança junto com Reyna para causar danos aos monstros. De volta à base, os monstros inconscientes são levados até Thomas e Mal para que eles deem o golpe final. Os dois continuam lutando contra monstros do lado de fora e decidem encerrar o dia quando o sol começa a se pôr. Enquanto isso, Mal e Thomas finalmente alcançam o nível 25. Derek então diz para que eles analisem as opções de aprimoramento de classe e pensem com cuidado. Ele volta sua atenção para Thomas e o lembra de não desperdiçar a evolução enquanto observa a tela. O garoto engasga ao ver que lhe foi oferecido uma classe rara chamada Lança de Alma. Ela foca em dano perfurante e permite que ele execute estocadas projetando algo como uma extensão de sua lança. No entanto, ele se lembra de seu pai. Brandy tenta consolá-lo, dizendo que ele sempre estará com ele, mesmo que não tenham a mesma classe. Enquanto isso, Mal descobre que não possui uma classe rara, mas sim uma classe incomum do tipo crescimento chamada Fúria OMS. Ela se concentra em força e resistência e utiliza golpes esmagadores com seu cajado. Derek fica satisfeito, tudo está indo melhor do que ele esperava e todos estão progredindo muito bem. Às vezes, os outros só precisam de um pouco de ajuda para se tornarem melhores. Ele então verifica o próprio sistema e se lembra de que também está no nível 25. Depois de aniquilar os nobres, ele agora pode aprimorar sua classe também. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. E comente muito pedindo pela parte 2. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, conversar com a gente e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.